Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que dever dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos o salmo. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Hoje a liturgia apresenta para nós esse primeiro mártir, Santo Estevão. E exatamente após celebrarmos o Natal, o nascimento do Senhor. E já apresenta para nós o nascimento para o céu deste primeiro homem que testemunha nosso Senhor Jesus Cristo com a sua própria vida, dando a sua própria vida. E o próprio Evangelho, aliás, assim no Atos dos Apóstolos, quando relata a respeito da morte de Estevão, começa dizendo que ele era um homem cheio de fé e do Espírito, cheio de fé e do Espírito. E aqui é uma característica muito particular de todos aqueles que são capazes de dar a vida por nosso Senhor. Primeira coisa, um homem de fé, um homem que acredita na vida eterna, um homem que tem necessariamente esperança. E uma coisa está sempre ligada à outra, a fé com ser cheio do Espírito. Então, sendo um homem de fé e cheio do Espírito, necessariamente Estevão, ele pôde dar a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa comum entre todos os mártires, e aqui eu posso generalizar mesmo, entre todos os mártires, algo que é comum, a começar de Santo Estevão I, é exatamente um amor profundo a nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma característica de todos. Um amor ardente por nosso Senhor Jesus Cristo. E na medida que esse amor é ardente, esse amor é grandioso, não tem medo de enfrentar qualquer obstáculo, não tem medo de enfrentar qualquer coisa, inclusive medo da morte. Que Santo Estevão tinha consciência de quem ele estava enfrentando, o perigo que ele estava na ocasião correndo. Ele sabia. Mas exatamente porque o amor dele, de Santo Estevão, era tão grande por nosso Senhor, que ele não mediu as consequências do que podia acontecer com ele. Não mediu as consequências.
Até no amor humano não é assim que acontece? Quando um homem se apaixona por uma mulher, todas as demais mulheres se tornam insignificantes. E o contrário também, a mulher, quando se apaixona por algum homem, todos os demais são insignificantes, estão ali. Mas não tem a importância como o amado, a amada, no qual está apaixonado, apaixonada. Uso essa analogia para vos dizer que quando nós também estamos apaixonados para o Senhor, pelo Senhor, quando o nosso amor é grandioso por Ele, tudo que está em nossa volta é secundário. Quando nós somos apaixonados por nosso Senhor, nós não medimos as consequências do que esse amor pode nos levar. Assim como Santo Estevão o fez. Mas por que esse homem foi capaz de fazer assim, de tomar esta atitude? Exatamente por estas duas características que eu fiz questão de destacar para você. Um homem de fé e cheio do Espírito. Não se trata de uma força humana. Eu quero. Não é questão de querer. É questão de ser auxiliado pela graça do céu. Sobretudo o martírio. Não é questão de eu querer morrer por causa do Evangelho. Querer morrer por causa de Jesus. Não, tem que ter um pressuposto anterior. A fé. O Espírito Santo. E acima de tudo, um amor ardente. Porque só é capaz de dar a vida por nosso Senhor quem o ama com toda a intensidade do coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Não é quem ama mais ou menos. Quem ama mais ou menos corre. Quem ama mais ou menos sai fora. Quem ama mais ou menos dá desculpa. Mas quem ama verdadeiramente a nosso Senhor é capaz de dar a vida. É capaz de dar a vida. E aqui nós podemos, no dia de hoje, refletir nesse contexto desta liturgia. Que amor é o meu para com Deus, para com Jesus? É um amor mais ou menos, é um amor ardente. Porque se for um amor mais ou menos, nós seremos capazes de deixar o Senhor por qualquer coisa. Qualquer cara feia que nós encontrarmos na paróquia, ou entrando aqui no santuário, a gente vai deixar Jesus. Qualquer pessoa que olhar para nós com o olho meio torto, a gente vai dizer, eu não vou mais na igreja. Olha só, somos capazes às vezes de abandonar Jesus porque alguém não me deu bom dia. Alguém não me deu, eu cheguei na igreja, a pessoa não me acolheu bem, eu não vou mais lá. Olha só, meu Deus do céu, que absurdo. Que absurdo. Eu estou dando só um exemplo nesse aspecto até simples, para você entender que se o nosso amor por nosso Senhor é grande, nós não vamos abandonar Ele por nada, inclusive se alguém nos ameaçar de morte, inclusive se alguém nos perseguir, e os mártires são provas disso, sobretudo o primeiro, Santo Estevão. Nós não podemos abandonar Jesus por nada, mesmo que nossa vida esteja ameaçada. E o próprio Senhor vai dizer, não tenho medo de quem mata o corpo, mas não pode matar o espírito. Não tenho medo de quem pode matar o corpo, mas não pode matar o espírito. Nós precisamos amar nosso Senhor de tal forma, de tal forma, de tal forma, que jamais o abandonemos, mesmo que a nossa vida corra risco. É preciso ressaltar sempre essa característica distintiva do martírio cristão. Ele é exclusivamente um ato de amor para com Deus e para com os homens, incluindo os perseguidores. E aqui eu simplesmente estou lendo uma frase de Bento XVI, no Ângelus 2006, quando ele falava sobre Santo Estevão, que ele exatamente refletia sobre esta questão, que todo martírio é exclusivamente um ato de amor para com Deus e para com os homens, incluindo os perseguidores. O primeiro ato de amor para com Deus,
mas também um ato de amor para com os demais, porque serve de testemunho. Serve de testemunho, inclusive para quem o matou, para os seus perseguidores, por entender que tem alguém que é capaz de dar a vida por causa de Jesus. Tanto é que nos inícios da igreja, na medida que as pessoas amavam nosso Senhor e assim eram capazes de dar a vida por Jesus, o martírio começou a se tornar a coisa mais comum do mundo. Na medida que as pessoas entenderam que dar a vida, primeiro que dar a vida por nosso Senhor ganhava o céu, muita gente começaram a querer também. E no início do cristianismo, de modo muito particular, o amor por nosso Senhor era grande demais. E cada vez mais surgindo pessoas querendo dar a vida por Jesus. Tanto é que teve um momento, e você conhece essa frase de Tertuliano, sangue de mártires, semente de novos cristãos, que quanto mais o governo matava os cristãos, mais cristãos nasciam, exatamente porque o sangue era testemunha desse amor do Senhor. Olha só, é até algo contraditório, deveria ficar com medo, né? Rapaz, está morrendo ali, eu não vou ali não. Olha só, se tornar cristão vai colocar em risco a minha vida, a minha família. Eu não vou me tornar cristão, não. Se for o contrário, quanto mais mártires tinha, mais gente se convertendo, se tornando cristão, porque queriam se tornar mártir também. Mas o que estava por trás? Um amor ardente por nosso Senhor. O que está por trás é sempre isso, essa caridade divina. Esse amor ardente por nosso Senhor, que não o deixa de modo nenhum, nem de forma nenhuma, e por motivo algum. Tem gente até abandonando o Senhor porque não pediu uma cura e não foi curado, rezou para que o parente fosse curado e o parente morreu. Vou deixar Jesus. Coitado. Significa ainda não amar verdadeiramente a nosso Senhor, porque não existe motivo para nós abandonarmos o Senhor, a menos que nós não o amamos. Se nós não amamos o Senhor, aí qualquer coisa será motivo, inclusive o que eu falei anteriormente. O fato de não dar bom dia já vai ser, não vou mais não. Estava até indo, mas não vou não. Olhou com a cara feia para mim. Não, nós precisamos amar nosso Senhor Jesus Cristo, toda a intensidade do nosso coração. Com toda a intensidade do nosso coração, inclusive dentro do sofrimento. Inclusive dentro do sofrimento, porque não é assim que os mártires nos ensinam. Diante do sofrimento, diante da dor, diante da angústia própria da vida, não se abandona o Senhor, pelo contrário, abraça a cruz. O que Santo Estevão fez? Imitou nosso Senhor em tudo, dando a vida e perdoando os seus perseguidores, perdoando os seus inimigos. Perdoai que eles não sabem o que fazem. Imitando o Mestre. E aqui está o que nós devemos aprender com a liturgia de hoje, com Santo Estevão, com os mártires de modo geral, mas pegando a liturgia de hoje, Santo Estevão, imitarmos o Mestre em tudo, a ponto de dar a nossa vida por amor ao Evangelho. Dar a nossa vida por amor ao Evangelho. Essa capacidade que o amor a Deus nos leva a aceitar a cruz é uma doença, é perder um ente querido. Recentemente, uma pessoa que é até bem próxima à Canção Nova, conhecida como Cidinha, perdeu o esposo, o seu João, 3 dias depois perdeu a mãe. Olha só, diferença de 3 dias. Olha o sofrimento desta pessoa. Mas quando nós amamos nosso Senhor, nós conseguimos passar, pode ser qualquer sofrimento, inclusive eu estou dando esse exemplo concreto de perder alguém que ama, alguém que é querido. O sofrimento toma novo sentido.
quando nós amamos nosso Senhor. Porque quando nós não amamos, achamos que Deus nos abandonou. A vida se torna insuportável. Mas quando nós amamos verdadeiramente nosso Senhor, o sofrimento, ele é capaz de ser transformado em ato de amor. Que foi isso que Santo Estevão fez. Transformou o sofrimento em ato de amor. Portanto, saiba, com a graça de Deus, transformar também o teu sofrimento em ato de amor a nosso Senhor. Em vez de reclamar, xingar ou qualquer outra coisa do tipo, transforma o teu sofrimento em ato de amor. Possamos aprender com os mártires, possamos aprender com os santos a fazer isso. O mártir cristão atualiza a vitória do amor sobre o ódio e a morte. Diante de nossos perseguidores, diante de nossos inimigos, nós precisamos pedir a Deus a graça. De em vez de odiá-los, amá-los, rezar para que se convertam, rezar para que se encontrem com nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no início da igreja, nos primeiros séculos, e aqui nós estamos no início mesmo, tanto é que é o primeiro mártir, sendo perseguido, a igreja sendo perseguida. Mas Santo Estevão não deixou a sua fé, muito menos o seu amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E cada vez mais, a igreja de nosso Senhor será perseguida. Algumas perseguições já acontecem conosco no Brasil, fora do Brasil, em alguns países mais ainda firme, mas aos poucos a igreja vai sendo perseguida e nós precisamos permanecer firme com o Senhor. Concluo citando um exemplo muito claro, nesse contexto da pandemia. Esse lockdown da vida que alguns estados têm colocaram e têm tentado voltar de novo e assim por diante. E um dos lugares primeiros que eles querem fechar, qual é? As igrejas. Só que você coloca para pensar, calma aí, fechar as igrejas. Porque existe aquilo que é essencial, que não pode fechar, e aquilo que não é essencial, fecha. E coloca a igreja como um lugar não essencial, algo não essencial. Por aí você vê que tem alguma coisa errada, só nessa classificação. Sendo que quando nós vamos olhar para as igrejas, no contexto da pandemia, qual é o lugar mais seguro de ir? As igrejas. É álcool em gel em tudo, até no crucifixo tem alguns lugares que estão colocando. Álcool em gel em tudo, distanciamento 1,5 metro, como descreve o decreto. Entra num lugar, sai no outro, todo mundo com cuidado devido. Mas querendo fechar. Aí você vai fazer uma viagem de avião, e recentemente eu pude fazer, só falta um sentar no colo do outro. Fica um encostado no outro. Um lugar fechado. Dentro do avião pode. Dentro da igreja, um lugar amplo, 1,5 metro de distância, não. Perceba que as coisas não batem. E eu não estou dizendo aqui para você não ter cuidado no contexto da pandemia. Continue tendo. Purifique suas mãos, higienize o máximo que puder, distanciamento, todo o cuidado necessário. Mas a questão é que não bate as informações. No contexto secular tudo pode, no contexto religioso tudo é restrito. E não colocar as igrejas como coisas essenciais já é uma forma de perseguição à igreja. Não sei se você já parou para pensar nisso. Porque nós não podemos ficar sem nosso Senhor, não podemos ficar sem os sacramentos. Portanto, amados irmãos, na verdade a perseguição à igreja já começou e nós ainda não atinamos para isso. Mas amemos nosso Senhor com toda a intensidade do nosse coração, que se nós amarmos verdadeiramente a Ele, jamais nós abriremos mão da nossa fé, jamais nós o abandonemos. E para concluir mesmo, que nosso tempo já está adiantando, não é verdade que algumas atitudes de alguns prefeitos, alguns governadores,
A vontade que dá humanamente de pegar o caboclo e dar uma surra nele. A vontade que dá, onde é que ele está? Que eu vou pegar ele, mas vou dar uma surra, pelo menos uma surra. Não vou fazer muita coisa, mas uma surra eu vou dar. Não é a vontade que humanamente dá, mas não é isso que o Evangelho nos ensina. Em vez de pegar e dar uma surra no caboclo que merece, querendo fechar tudo, e ele ficando livre. Querendo fechar as igrejas, fechar tudo. O que nós devemos fazer é rezar e amar, inclusive esses sem vergonha da vida. Inclusive esses sem vergonha da vida, nós cristãos devemos amá-lo, rezando para que se converta. Porque alguns atos de governadores, de deputados, de prefeitos, é porque não amam nosso Senhor. Aí tiram conclusões equivocadas. Porque se amassem nosso Senhor, mudariam de vida e mudariam de atitude.